Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Cole, estou nesse vídeo hoje para falar com vocês sobre codependência, sobre uma coisa que me incomodava muito e eu não tinha a menor ideia que isso era uma das características dos hábitos, dos padrões de uma pessoa codependente emocional. E eu venho aqui para falar para vocês direitinho como é que é essa parte da codependência, que era uma das coisas que eu mais sofria, e ela vem da falta da confiança em si mesmo, da necessidade de aprovação do outro para que ela possa ter então certeza de que aquilo que ela fez é o correto. E muita dificuldade em tomar decisões, e isso gerando, ansiedades, medos. Uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra. Eu tinha assim uma mania, uma coisa que eu não entendi o porquê. Tudo que eu fazia, por exemplo, vamos dizer que eu tive uma discussão com meu marido. Eu ficava em dúvidas, sempre muitas dúvidas, sem saber o que fazer, se aquilo era o certo ou o errado. E eu não gostava, de ser injusta, então tinha que ter certeza. E como eu não buscava isso, dentro de mim, eu dependia emocionalmente das outras pessoas, eu ia buscar na outra pessoa aquela aprovação de que aquilo que eu estava fazendo era o certo, para que então eu pudesse me sentir forte e confiante em mim mesma de que eu estava certa fazendo aquilo. E isso é muito horrível, gente. É uma sensação assim de incapacidade, uma fraqueza. E eu sofria com isso, eu não tinha a menor noção por que eu era assim. Eu achava que... sei lá o que eu achava. Por um lado, eu dou graças a Deus que a maioria das pessoas não ficavam do meu lado. Não é que não ficavam do meu lado. Eu creio que até por uma insegurança, a pessoa, quando eu estava contando isso, eu estava contando a situação, vamos dizer, eu briguei com meu marido, aí eu vou e começo a contar tudo para a pessoa. Eu já começo contando a história para a pessoa, uma maneira já de convencer aquela pessoa, para que aquela pessoa fique do meu lado e me diga que eu estava certa. Ah não, você que foi certo. Mas na verdade, dentro de mim, eu já sabia, eu acreditava que eu estava certa. E por essa maneira de eu já tentar convencer a pessoa, eu me via como se eu estivesse ali dando motivos, falando e me justificando e falando. Um desespero que a pessoa então falasse pra mim, tentando de todas as maneiras convencer a pessoa de que aquilo que eu fiz era o certo. E eu creio que a pessoa percebia esse medo, que indiretamente estava por trás disso, essa insegurança, essa falta de confiança em mim mesma, esperando ali a pessoa aprovar aquilo, e aí a pessoa aí falava a opinião dela, e eu não gostava, eu ficava irritada, porque o que eu queria ouvir era que a pessoa me falasse que eu estava certa. E quando a pessoa não falava aquilo, eu ficava com raiva. Quer dizer, porque dentro de mim, na minha cabeça, eu já sabia que eu estava certa, eu só queria ter aquela confirmaçãozinha para eu ter certeza absoluta, porque a falta de confiança em mim mesma não me permitia, porque o certo, o normal, gente, hoje eu penso, é você ter ali, resolver com a pessoa, não ligar para o mundo para falar para as pessoas o que aconteceu e ainda esperar que a pessoa te dê razão naquilo. Se você sabe o que é o que não é, você não vai ficar perguntando para os outros. Eu sempre ficava sem saber, confusa. Nunca tinha nada claro na minha mente. Por quê? Eu creio que é porque eu passei a vida focando no outro. A minha vida era viver a vida do outro, era me doar para o outro, era viver a vida do outro. E eu não olhei para mim mesma. Era uma frustração e eu ficava ainda ansiosa, mais ansiosa, porque eu não escutava aquilo que eu queria ouvir. Aí eu ficava mais confusa ainda e deixando aí de acreditar em mim mesma. Era um círculo vicioso, uma coisa assim horrível, tentando o tempo inteiro convencer a pessoa de que aquilo que eu já sabia que era verdade, é verdade. E aí, mesmo acreditando na minha verdade, quando eu me punha nessa situação e a pessoa dava a opinião dela e podia confrontar com aquilo que eu acreditava, eu ficava confusa, eu me permitia ficar confusa. E isso causava muita ansiedade, medos, que é horrível, gente, horrível. Mas eu não tinha a menor noção de que eu agia assim, porque isso é parte da codependência afetiva, onde a pessoa não confia em si mesma, a autoestima baixa, se sente muitas vezes incapaz. Tudo que eu fazia na minha vida,
eu tinha que ter alguém junto comigo, fazendo junto comigo. Porque aí aquilo me dava força, eu me sentia forte. Eu achava que é porque eu sou uma pessoa, tudo bem que eu sou uma pessoa extrovertida, isso faz parte dessa personalidade também. Mas era uma coisa assim que eu não ficava, às vezes eu nem fazia algo se alguém não fosse ali e fizesse aquilo comigo. E se eu tinha que ir sozinha, eu sofria. Eu ficava mal. Era um vazio, parecia dentro de mim. Com o tempo, graças a Deus, isso foi mudando. Hoje em dia, eu consigo ir sozinha no shopping, eu consigo ir no cinema sozinha e me curtir, sentar, assistir o filme e aproveitar. Mas eu ainda prefiro ter pessoas junto comigo. Eu ainda prefiro, mas hoje eu não me vejo mais aquela dependente de ter. Antes, gente, era assim. Eu ia numa loja, eu queria que meu marido fosse comigo. Eu ia andar de bici. Hoje eu gosto de ir junto porque ele também gosta, meu filho também curte, então é algo que a gente faz juntos, que todos nós curtimos. Mas às vezes a pessoa não queria fazer aquilo, não gostava de fazer aquilo e eu meio que forçava a ir junto comigo, porque eu tinha essa necessidade de ter as pessoas ali junto comigo. E isso chega até a ser uma falta de respeito, mas eu não via isso assim, eu não via dessa maneira. E um também dos principais motivos, gente, que me fazia muito mal e eu não tinha a menor noção, e eu era totalmente cega em relação a isso, que é o que os codependentes mais fazem. A gente se apega, é um envolvimento, você se envolve no problema daquela pessoa de uma maneira como se o problema fosse seu. Você sente a dor e você passa o dia pensando naquela pessoa, no problema daquela pessoa. E isso é horrível, porque hoje eu tenho a consciência, isso me impedia de estar conectada comigo mesma. A energia que eu tirava de mim mesma, ao ponto de eu não conseguir, eu me desconectava de mim e vivia a vida e o problema daquela pessoa. Gente, como isso é prejudicial, hoje eu enxergo, eu não tinha a menor noção que eu fazia. Assim, eu sabia que eu me envolvia demais com as pessoas, mas eu achava aquilo bonito. Eu achava que era um dom, que era uma coisa boa que eu tinha, uma empatia muito grande, porque eu queria ajudar a pessoa de uma maneira como se aquele problema fosse meu. Mal eu sabia que aquilo estava ali me destruindo, me fazendo muito mal, tomando meu tempo da minha família, dos meus compromissos para minha própria vida, para tentar resolver o problema do outro, que o outro mesmo não queria resolver. Então isso é muito, muito, muito assim, ruim, e é algo que as pessoas que têm codependência fazem e que é preciso ter a consciência disso, porque é muito... Não faz bem isso pra ninguém. Contanto, olha, chegou um ponto, gente, que eu acreditava tanto que isso era algo bom, né? Eu não tinha a menor noção que isso era prejudicial pra mim, que eu estava deixando de cuidar de mim pra cuidar do outro, nesse sentido, de tanto que eu me envolvia, que já aconteceu situações, vamos dizer assim, aí eu tenho um casal de amigos, tá? Um exemplo aqui que eu vou dar. E aí, vamos dizer que o casal tá mal, estão pensando em divórcio. Gente, eu queria fazer de tudo. Aí eu falava com aquela mulher, se eu pudesse, falava com o homem também, se precisasse, se pedisse ajuda, eu fazia de tudo para que eles não se separassem, para que eles ficassem bem, para que ficassem juntos, e dava dicas para ir em psicólogo, fazer terapia e fazer de tudo, mas assim, eu sofria junto. Enquanto o casal não estava bem, eu não conseguia ficar bem. E aí, quando eu sabia de algo, vamos dizer que a pessoa, quando eu descobri sobre esse transtorno de narcisista, por exemplo, essas pessoas que eu descobri que tem esse transtorno, o marido ou a mulher que está sendo enganado, eu queria ir lá e contar para a pessoa, gente. E muitas pessoas que passaram por relacionamento abusivo têm essa necessidade também, essa vontade de ir lá, e você passou por aquilo, você não quer que ninguém mais passe por aquilo, aí você acha injusto, você quer fazer justiça e quer ir lá e contar para a pessoa. E aí, conversando com uma pessoa, eu falei, mas eu não aguento, a pessoa tá fazendo isso, isso e isso, e eu tenho que ir lá, eu tenho que alertar essa pessoa. Era mais forte do que eu, por causa dessa codependência. E a pessoa no telefone dizia assim pra mim, Cristiane, se a pessoa tá com um cara abusivo, se a mulher tá com um cara abusivo, se o cara, tá com uma mulher abusiva, a vida é dele, o problema é dele. Ele não é nenhuma criança, ela não é nenhuma criança.
ela permite, ela aceita isso. Aí não é problema seu, deixa que eles se virem, que eles se entendam. E eu pensava comigo, nossa, como que essa pessoa consegue ser fria desse jeito? Eu achava que a pessoa era fria e eu era uma pessoa muito maravilhosa e que me importava tanto com aquela pessoa que eu queria ir lá e salvar aquela pessoa. Sendo que hoje eu consigo enxergar totalmente a realidade dos fatos. Ela, essa pessoa que me falou isso, ela que tá certa. Ela não se envolve, ela sabe que o problema não é dela, ela sabe que Deus está no controle e o que tiver que ser vai ser, e que se tiver que acontecer alguma coisa, essas pessoas são as únicas que vão poder se ajudar e buscar perceber na situação que elas estão e se serem ajudadas. E é verdade, porque se eu tivesse feito o que na época eu tive vontade, graças a Deus eu não fiz. Né? Porque eu sei que isso, no fundo eu sei o certo a fazer, mas a vontade era forte, então eu ficava conversando para poder saber o que fazer ou não, mas eu tinha muita vontade de fazer isso e hoje eu entendo que é por causa da codependência e me envolvia de uma maneira, hoje eu aprendi o que eu faço, eu oro por essas pessoas que eu sei que estão num relacionamento abusivo, para que elas possam estar protegidas e que nada de mal aconteça, que essas pessoas maldosas e perversas não consigam prosperar nas suas maldades na vida dessas pessoas, e entrego a Deus, que é o único que eu posso fazer. Mas até eu ter consciência disso, eu sentia que eu era uma pessoa que eu era a certa, e a pessoa, no caso que falou pra mim, deixa a pessoa achar, gente, como ela consegue ser fria desse jeito? Não é fria. Ela estava certa. Ela não se envolve, ela já tem os problemas dela para resolver. Ela não vai se envolver no problema do outro e deixar com que isso muitas vezes atrapalhe a própria vida dela. E é libertador saber disso hoje, poder enxergar tudo isso que eu fiz a vida inteira e poder hoje também me separar e entregar para Deus, porque Ele é quem faz, Ele é quem cuida, não sou eu. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora onde Deus vai agir, porque Ele ama a todos igualmente. Todos Ele dará a oportunidade de estarem passando pelo autoconhecimento, de poder buscar ajuda, crescer, evoluir, melhorar, porque no fim, eu sempre tão preocupada em melhorar o mundo. Se eu pudesse, eu já tinha feito tudo, mas é Deus que sabe o que é o melhor para o mundo e não eu. Eu tenho que ver o que é o melhor para mim e cuidar de mim, olhar para mim, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de coisas que ainda não estão bem, porque aí eu irei melhorar o mundo, mas de uma maneira com sabedoria, uma maneira saudável, tanto para mim quanto para o próximo. Lindo, né, gente? E eu quero aproveitar aqui esse vídeo para indicar para vocês um livro que eu estou lendo, gente. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Esse livro chama, eu estou lendo em inglês, né? Codependent No More. No Brasil chama Codependência, Codependente Nunca Mais. Eu nem lembrava dele. Estou conversando com uma amiga, que ela é psicóloga, e contei pra ela, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre autoconhecimento, que foi com a doutora Josi. E ela falou pra mim, Cris, vou te indicar um livro muito bom que fala sobre codependência, que eu falei pra ela, né, que eu tinha descoberto que eu tinha codependência. E aí eu falei, ela me mandou a foto do livro, aí eu falei, eu acho que eu tenho esse livro aqui, em algum lugar. Eu comprei um dia, não me lembro nem onde foi que eu comprei. Eu sei que eu vi, me chamou a atenção. Eu não tinha a menor ideia que eu era codependente. Eu não fazia a menor ideia. Comprei o livro. Esse e mais um outro que ela tem que, se não me engano, fala sobre letting go, deixe ir, que vai ser o próximo que eu vou ler. Já tô lendo esse aqui. Enfim, fui lá, encontrei esse livro, busquei, achei o livro, falei, eu tinha mesmo, e comecei a ler. Enquanto eu tô lendo, eu comecei a ver que já tinha umas anotações no livro. Minhas, é lógico, porque só eu que li. E eu falei, gente, eu já li esse livro, mas não foi pouca coisa não, gente. E as coisas que eu fui sublinhando no livro, teve uma parte até que eu escrevi aqui, amém, né? Que eu vou até ler pra vocês verem como faz sentido. Só que eu li isso aqui.
eu sublinhei as coisas, eu talvez tenha me identificado com algumas coisas do livro, mas eu não caíram fichas, não foi algo que eu tive certeza de que era aquilo. Eu não sabia, fui saber agora. Olha como é que as coisas são. Na hora certa, na hora de Deus, a hora perfeita é quando tudo se encaixa. Fazendo psicanálise, a psicanalista começou a trabalhar algumas coisas na minha vida, ela começou a perceber coisas e através desse curso que eu citei para vocês que eu estou fazendo, é uma classe, o professor falou sobre codependência, ele começou a descrever, eu me identifiquei com várias características, praticamente todas. E aí agora eu estou lendo esse livro que só é mais um adicional, onde aqui ela ensina até você a se recuperar disso daqui. É muito bom esse livro, eu indico para vocês aí no Brasil, compra se você tiver aí percebendo que você pode ser uma codependente ou já souber e ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, leia, porque ele é muito bom. E aí eu vou ler aqui uns trechinhos para vocês verem, vou tentar traduzir. A primeira parte que eu sublinhei aqui diz assim: cuidar de si mesmo é um grande trabalho, dá muito trabalho. Eu entendo, como é que ela fala, como é que traduz isso aqui? No wonder I avoided. Agora eu entendo, né? Por que eu evitei isso por tanto tempo? Eu falei, é verdade. É mais fácil a gente cuidar do outro, do problema do outro, do que cuidar da gente mesmo, né? E dos nossos problemas. A dor que a gente sente quando é do outro, ela é menos dolorosa, né? Eu creio, do que a sua própria dor, a nossa própria dor. Depois a parte que eu disse que eu coloquei aqui, amém? Olha que interessante o que diz também, aqui ó, no final, fala assim, diz assim: um dia uma mulher se mudou para uma caverna nas montanhas e ela foi estudar com um guru e ela queria, né, ela disse que ela queria aprender tudo que estava lá para ela aprender, e o guru disse para ela lesse todos os livros, e deu vários livros para ela, e saiu da caverna e foi embora, e deixou ela lá sozinha, para ela poder estudar. Toda manhã o guru voltava lá na caverna para monitorar ela, e ele tinha tipo um pedacinho de pau na mão, tipo um pedacinho de madeira mesmo, né? E cada manhã que ele ia lá, ele perguntava para ela: você já aprendeu tudo que você tem que aprender? Aí ela dizia toda manhã: não. Então ele ia lá e batia com esse pedaço de madeira na cabeça dela. Um certo dia, né, ele foi repetindo isso por meses. Um certo dia o guru entrou lá na caverna e perguntou a mesma pergunta: você já aprendeu tudo? E ela disse novamente não. Então ele pegou aquele pedaço de madeira para ir bater nela, e ela pegou e segurou aquele pedaço de madeira na mão dele, fazendo com que ele parasse e não a machucasse mais. Então ela olhou para ele e, para surpresa dela, ele sorriu e disse: parabéns, você se graduou, você agora sabe tudo que você precisava saber. E ela disse: como assim? Não entendi. Você aprendeu que você nunca irá aprender tudo que existe para ser aprendido. E você aprendeu como parar a dor. E aí diz assim: esse livro é sobre isso. Fazer com que você pare de sofrer e que você ganhe controle sobre a sua vida. Muitas pessoas já aprenderam a fazer isso e você também será capaz de aprender e fazer isso também por você. Aí eu lembro que eu escrevi aqui, eu vou até mostrar pra vocês, eu coloquei amém, eu lembro não, eu sei que fui eu, é minha letra, eu nem lembrava, mas amém. Então eu aceitei, eu concordei, eu me identifiquei, mas eu não tive, talvez inconscientemente, eu ainda não estava preparada para aceitar que eu era uma codependente. Mas me conhecendo, né, um pouco, eu creio que realmente não tinha a menor noção mesmo, não tinha a menor noção, portanto que eu sempre achei que o problema estava no meu marido. Não que ele seja perfeito e eu que tenha, né, todos nós erramos. Tem partes também que ele também precisa trabalhar na vida dele, todos nós temos que trabalhar nas nossas vidas para melhorar.
E só assim é possível, né, trazer a cura. Cada um cuidando de si, cada um curando a si. É a cura do futuro, né? A cura do mundo amanhã. Já falei isso aqui em alguns vídeos e eu creio muito nisso. Tá bom, gente? Então vamos cuidar de nós, vamos buscar o nosso crescimento, a nossa evolução e trabalhar, tá aberto a trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nossas vidas para que nós possamos viver bem, feliz, sem medo, sem ansiedade, sem coisas que nós não precisamos sentir. Basta aprender, né? Basta mexer, curar as partes que ainda não foram curadas. E é isso que eu deixo aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todas as mensagens que eu deixei aqui, com muito carinho para todos. Em breve estarei aqui gravando outros vídeos também falando desse processo de cura, o que tem me ajudado a superar tudo isso aí para poder levar uma vida mais feliz e desfrutar de tudo que existe aqui nesse mundo de lindo e maravilhoso que até hoje muitas vezes eu não me permiti. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.